O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Esse finalzinho do Evangelho segundo São Marcos, irmãos e irmãs, que muitos estudiosos dizem que foi algum outro escritor que colocou depois de Marcos, que de alguma forma resume os outros evangelhos também ali, e igualmente faz parte, da Sagrada Escritura. Ele nos faz ver aquela espécie de assombro, de espanto, de alegria, de surpresa, que marca todos os episódios de Cristo ressuscitado. Os evangelhos não narram diretamente a ressurreição de Jesus. Por isso eu tenho um problema muito sério com as imagens de Cristo ressuscitado, esse Cristo voando com os lençóis enrolados nele, porque ela não é bíblica, ela foi inventada pelos artistas da Renascença, e ela tem um pouco aquele espírito de super-homem, de super-herói, que é próprio da modernidade e existe até os dias de hoje. É uma imagem que não aparece na Bíblia. Quando os antigos cristãos queriam figurar Cristo ressuscitado, eles retratavam em Cristo já em modo de comunhão, ou seja, Cristo na mansão dos mortos, pegando Adão e Eva pelo pulso, que é o sinal da vida, o pulso, e levando eles para fora, junto com ele, para fora do domínio da morte. Essa é a figura de Cristo ressuscitado que os cristãos, a partir de dentro da experiência cristã, colocaram, para nos falar da sua ressurreição. Os evangelhos não narram a ressurreição de Cristo, eles narram os encontros de Cristo ressuscitado. Eles narram o sepulcro vazio e narram essas aparições que, na verdade, no texto evangélico aparece: Jesus se deixou ver, ou seja, se faz ver, se mostra de alguma forma. E os discípulos vão aprendendo com ele de que maneira Jesus vai se deixar ver, porque como a vida de Jesus já é uma vida liberta da morte, vencedora da morte, ela tem uma outra maneira de ser. Ela é uma existência livre. Jesus não está mais limitado no tempo, no espaço, na sua própria humanidade. Ele entra no cenáculo com as portas fechadas,
Ele se mostra de diversas maneiras para os discípulos, e ele tem uma existência tão nova que os discípulos têm muita dificuldade de reconhecer ele. Os discípulos de Emaús não conseguem, olham para ele e não conseguem ver o Jesus que eles conheciam antes. Maria Madalena também não reconhece, acha que é o jardineiro. No relato que ontem a gente escutou de Jesus, os discípulos também têm uma frase de João que dá a entender que os discípulos não estavam reconhecendo o rosto de Jesus. Dizia assim: nenhum deles se atrevia a perguntar: quem és tu? Pois todos sabiam que era ele. Então esse saber que era ele era um saber também de um outro jeito de que Jesus se mostrava. E assim Jesus foi introduzindo os seus discípulos e, portanto, a sua igreja na existência própria de Jesus ressuscitado, que é uma existência que nos insere na comunhão, aquela comunhão que Ele tem desde toda a eternidade com o Pai e o Espírito Santo. E como Ele nos introduz nessa comunhão, Ele vai nos mostrando os sinais dessa comunhão. A Maria Madalena, Jesus se dá a reconhecer chamando ela pelo nome. O bom pastor chama as ovelhas pelo nome. Às vezes me perguntam: Padre, por que na missa, na oração eucarística, quando o Senhor vai citar os vivos, os mortos, o Senhor usa só o primeiro nome, não usa o sobrenome deles? Porque é assim que o bom pastor faz. Numa família, quando a gente está em casa, a gente não se chama pelos nossos sobrenomes, chamamos pelo nome. Pelo contrário, quando um pai e a mãe está brabo com o filho, ele chama o filho a filha pelo sobrenome todo, Rosana Antunes de Oliveira, vem aqui, Aí o filho, a filha começa a tremer nas bases. Agora sim, que a coisa vai ficar difícil aqui para o meu lado, Então, Ele nos chama pelo nome. Na liturgia, a gente não chama nem o Papa pelos títulos dele, pelo nome inteiro, pelo sobrenome dele, nem pelo número, João 23, ou Paulo VI, João Paulo II, não, João Paulo, Bento, Francisco. Também não chamamos o bispo pelo sobrenome, chamamos todos pelo nome, como é o jeito do bom pastor falar. Tem um costume na Áustria, os herdeiros da casa real austríaca são enterrados no mosteiro, no convento dos Capuchinhos. Eles chegam lá na frente da porta do convento com toda a pompa e circunstância, e o superior dos Capuchinhos pergunta: quem é? Aí o mordomo diz: fulano de tal, imperador da Áustria, da Hungria, da Boêmia, da Polônia, não sei o quê, não sei o quê. Todos os títulos dele. O superior lá de dentro diz: não conhecemos, e não abre a porta. Aí o mordomo tem que bater pela porta a segunda vez e diz: quem é? Aqui é fulano de tal, doutor honoris causa em tais universidades, que fez tais estudos, recebeu tantas condecorações, tantos prêmios, etc, etc. E o superior diz assim: não conhecemos. E o mordomo bate a porta a terceira vez, pergunta: quem é? Ele diz: fulano, um mortal e um pecador. E diz só o primeiro nome dele. Aí os capuchinhos abrem a porta. Então, é esse te chamar pelo nome, porque é assim que Ele te conhece. Diante dele não estão os teus títulos, teus diplomas,
teus nomes de família, teus antepassados, né? Tá o teu nome, é o teu eu, você diante dele. Jesus se faz reconhecer pelo partir do pão para os discípulos de Emaús. Ele aquece o coração deles, explicando a palavra de Deus. Eles sentem o coração ardendo, mas ainda assim não reconhecem. Quando ele parte o pão, quando ele faz a fração do pão, que é como Lucas chama a Eucaristia, aí eles reconhecem o Senhor no partir do pão. Jesus vai mostrando de todos os modos que ele reconhece, que se reconhece ele. Nos Atos dos Apóstolos, a gente vê a presença de Jesus na atitude ressuscitada de Pedro e de João, aqueles mesmos dois que tremiam de medo lá no Sinédrio, João bem escondido. Pedro fez a imprudência de se aproximar da fogueira para se esquentar naquela noite fria, e viram o rosto dele e disseram: você não era do Nazareno? Aí ele começa a dizer: não, não sou. E aí pelo sotaque dele mostra que é galileu, e diz: você é galileu, olha o teu sotaque. Ele começa a jurar que ele não conhecia Jesus, que ele nunca tinha visto Jesus na vida dele, né? E agora eles dois que tremiam diante da empregada do Sinédrio, do sumo sacerdote, agora estão diante do próprio sumo sacerdote. E o sumo sacerdote dá uma ordem terminante para eles, né? Vocês estão expressamente proibidos de falar do nome de Jesus. E eles respondem com toda a coragem, né? Nós vamos obedecer a Deus e não aos homens. Então essa coragem que não teme mais a morte, porque já morreu e já ressuscitou com Cristo, é o sinal do ressuscitado. A prova da ressurreição são as vidas ressuscitadas, né? A gente vivendo como ressuscitado. E de todas as outras formas, né? Jesus vai se mostrando e vai nos convidando a reconhecer Ele, porque se Jesus aparece para nós de alguma forma terrível, né? Que nos causa medo, nós seguimos a Ele não por amor como Ele quer ser seguido, mas por medo. Então os sinais dele nos dão a liberdade de dizer: eu acolho isso na fé ou não acolho? Ele te deixa livre para acolher. Se você não quiser reconhecer os sinais de Jesus na tua vida, você não reconhece. Nenhum deles te obriga a reconhecer. E você pode dizer: é coincidência, enfim, outra coisa, né? Você pode se fazer de desentendido. Mas se você está aberto, se abre o coração pela fé e acolhe o Cristo ressuscitado, aí você também começa a viver como ressuscitado e vê a Jesus em todas as partes, né? Na Eucaristia, na igreja, na comunidade, nos sacramentos, também nos pobres, nos sofredores, naqueles que estão nos últimos lugares. Ali Cristo se mostra de novo crucificado, esperando o teu amor, esperando a tua caridade, esperando você reconhecer a Cristo nele. E então todos esses relatos, irmãos e irmãs, de Cristo ressuscitado nos convidam a isso, reconhecer que Ele está vivo e reconhecer que Ele se faz ver por nós. Abramos os nossos olhos na fé para reconhecer sempre essa presença maravilhosa e que nos faz viver também como redimidos, como libertos, como ressuscitados.